Olá, sou o professor Pedro Alexandre e hoje, nesta aula, nós vamos ver umas civilizações simplesmente fascinantes. Nós vamos ver as civilizações pré-colombianas, ou seja, as civilizações que habitavam a América antes de Colombo. Porque quando Cristóvão Colombo chegou na América, em 12 de outubro de 1492, haviam povos aqui. E que povos eram esses? Nós, da história, chamamos esses povos de povos pré-colombianos, ok? Então, nós temos aqui as civilizações pré-colombianas e nós podemos dividi-las da seguinte maneira. Ou seja, nós vamos, nesse exato momento, fazer para você uma classificação dessas civilizações que habitavam aqui na América. Então nós temos aqui as baixas culturas vivendo em estágios primitivos em toda a América. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos exemplos como os Nuaruaques, os Gestapuias, os Caribas, os Tupis-Guaranis. Na América do Norte nós temos os Sioux, os Apaches, os Comanches e os Cheyennes. Inclusive você deve estar acostumado a ver em filmes de cowboys esses índios americanos. E aqui no Brasil, você quando estuda no ensino médio e no ensino fundamental as questões relacionadas com a população brasileira, você estuda também essas baixas culturas. Então, aqui tem algumas imagens dessas civilizações das baixas culturas. Aqui índios da América do Norte, olha aqui, olha. Aqui já nós temos índios do Brasil, né, que são fotografias mesmo desses índios aí dançando no Brasil, tocando as suas sanfonas, né, as suas buzinas. Então tá aí, né, gente? Bom, além das baixas culturas, nós temos as chamadas médias culturas, vivendo entre a América Central e do Sul. Foram conquistados por outros povos chamados grandes culturas. Aqui alguns exemplos, os Ximus, os Olmecas, os Toltecas, os Huares. Geralmente não é um costume do ensino médio e do ensino fundamental no Brasil estudar estas médias culturas, mesmo porque esses povos, eram aproximadamente 11 ou 12 civilizações que viviam aqui na América, foram absorvidas por outros povos de outras civilizações. Por exemplo, astecas, incas e maias, que são colocados na antropologia como altas culturas, conquistaram e absorveram muitas dessas médias culturas. Mas temos aqui alguns exemplos, como por exemplo, Ximus, Olmecas, Toltecas, Huares, tá? E aqui eu passo a mostrar para vocês algumas imagens dessas civilizações, como por exemplo, aqui uma roupa tradicional, uma roupa artesanal, uma roupa muito importante aqui para essa cultura Ximu, aqui na América. Mostro aqui para vocês, dentro dessas culturas ameríndias da América, os Huares, um vaso muito bem trabalhado, muito bem pintado, dentro dessa cultura Huari. Mostro para vocês aqui, dentro dessas culturas pré-colombianas, os Toltecas, a construção de totens, tá? Eram exímios construtores de totens, então está aqui uma imagem dos Toltecas. E aqui um deus Olmeca, né? Dentro da cultura ameríndia na América, um deus Olmeca, todo ele trabalhado aí em pedra, não é? Bom, dentro da América, além das baixas culturas e das médias culturas, nós temos as altas culturas. E o que para nós, na história, na antropologia, seriam as altas culturas? Seriam astecas, incas e maias. E por que na história nós chamamos astecas, incas e maias de altas culturas? Porque é muito difícil hoje nós fazermos uma análise completa dessas três civilizações. Já a antropologia, a arqueologia e a história
vem aprofundando cada vez mais essas três civilizações, astecas, incas e maias. E cada vez mais a academia, ela se maravilha, ela se admira com novos estudos, com novos achados, com novas coisas que se descobrem sobre essas três civilizações. São chamadas de altas culturas, dado ao grande desenvolvimento em todos os aspectos, aspecto econômico, aspecto político, aspecto social, aspecto cultural, organização, o sistema econômico, calendários, escritas desses povos, que era uma coisa basicamente maravilhosa. Para uma época, lembre bem, que esses povos já estavam aqui quando aqui chegou Cristóvão Colombo. Portanto, nós estamos falando de algumas civilizações que são civilizações modernas, que são civilizações contemporâneas. Nós somos civilizações que têm séculos e séculos de existência, que viveram há séculos e séculos de anos atrás. Portanto, realmente, nós admiramos pela qualidade, pela característica das transformações dessas civilizações ao longo do tempo, em que hoje muitas cidades no Brasil, muitas cidades no mundo, muitas regiões no mundo não têm o desenvolvimento cultural, econômico, político, de organização que tinham essas três civilizações. É impressionante. Aqui nós vamos ver alguns aspectos, obviamente, que serve para você no Enem, que serve para você em algum vestibular. Civilizações pré-colombianas, então nós temos aqui os astecas, o grande império asteca na região do atual México, não é? Os astecas no atual México. Observem a capital do Império Azteca, é uma maquete feita em computador, Tenochtitlan. Tentem fazer uma comparação visual na sua imaginação. Tente fazer uma comparação desta cidade, construída provavelmente há 1000 anos atrás. Essa cidade começou a ser construída há mais ou menos 1000 anos atrás, com ocas e tendas de indígenas das baixas culturas que você está acostumado a estudar. Observe que na mesma época que Cristóvão Colombo chegou na América e os espanhóis encontraram cidades como essa, Tenochtitlan, encontrou também as ocas indígenas. Veja por que nós falamos de baixas culturas e de altas culturas. Realmente eles estavam num estágio, essas altas culturas, bem avançada para a época. Civilizações pré-colombianas, ainda temos a sociedade asteca. Havia um imperador, sacerdotes, chefes militares, camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos. Isso aqui não vai mudar nas três civilizações, ok? Sempre existe uma classe de aristocratas, como imperador, sacerdotes e chefes militares, e sempre classes baixas, como camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos. As baixas camadas exerciam trabalho compulsório para o imperador, fazendo canais de irrigação, estradas, templos, pirâmides. Na verdade, isso é uma prática das civilizações antigas, não é uma coisa exclusiva dos astecas. Vocês vão ver que os maias também funcionavam dessa maneira, que os incas também funcionavam dessa maneira. Então não era algo exclusivo dessa civilização, esta organização da sociedade. Isso aqui que é interessantíssimo, olha, técnicas agrícolas astecas, obras de drenagem e chinampas. Isso aqui são chinampas, não é? Eles faziam essas ilhotas, elas são construídas, elas não são ilhotas naturais, elas são construídas por eles. Eles vão enchendo um lugar de terra, depois eles abrem esses vãos, né, entre essas terras, plantam, como você está vendo, e o solo está sempre úmido porque a água está correndo aqui por baixo. Olha que coisa maravilhosa, isso se chama chinampas, isso são técnicas de drenagem,
técnicas de plantação e de drenagem dos astecas. Entre os astecas também é bom lembrar os seus produtos agrícolas, produtos muito conhecidos nossos, como o milho, por exemplo, que você vai ver em praticamente todas as civilizações da América, o tomate, a pimenta e o cacau. Obviamente que esses produtos continuam sendo produtos muito consumidos aqui na América e no mundo inteiro. Foi encontrada aqui espécies de pimenta, se bem que muitas outras espécies de pimenta foram trazidas da África. Aqui foi encontrado o cacau, aqui foi encontrado o tomate, aqui foi encontrado o milho. O milho, inclusive, aqui na América, para algumas civilizações, era um alimento sagrado. Moedas astecas, semente de cacau. Então tá aí os astecas que utilizavam nas suas relações econômicas uma moeda, a semente de cacau. A religião asteca. Então você tem aí uma religião politeísta, uma religião cósmica, onde eles adoravam o sol, a lua, o trovão e a chuva, e uma deusa, a serpente emplumada, não é? A serpente emplumada, uma deusa asteca, uma deusa muito famosa, aqui a representação de um deus asteca. Ora, por ser politeísta, todos os povos da América eram politeístas. Cósmica, praticamente todos adoravam sol, lua, trovão, chuva. Isso era uma prática normal também, não somente na América, não é exclusivo da América. Isso também você encontra em outras civilizações. A cultura asteca ainda nos deixou astronomia, um calendário e uma escrita, tá certo? Estudos astronômicos, nos deixou um calendário e também uma escrita. Portanto, era um povo que já tinha desenvolvido um sistema de escrita. Para a época, imagina, não é? Enquanto hoje bilhões de seres humanos não sabem ler e escrever, esses povos já tinham técnica de escrita. A arquitetura, pirâmides. Essas pirâmides serviam para cultos religiosos e sacrifícios humanos. Ok? Cultos religiosos e sacrifícios humanos. Você vai ver que é muito parecido essas construções também entre os maias e entre os incas. Agora os maias, aqui a localização dos maias, você vê aqui bem na ligação, nesse istmo aí, entre a América do Norte e a América do Sul. Dentro da América Central, você tem os maias aqui, a civilização maia, você tem aqui na Guatemala, mas também pegando partes de El Salvador e Honduras. Então ali se desenvolveu esta civilização chamada civilização maia. Guatemala, Honduras, a península do Yucatán, a famosa península do Yucatán, aí aonde está a civilização maia. Eles são chamados de gregos do Novo Mundo. Por quê? Porque as suas cidades formavam um núcleo político e religioso e eram governados por um estado teocrático, ou seja, as cidades maias não existia um rei da civilização maia. Cada cidade tinha um grupo de pessoas altamente ligadas aos deuses, daí a teocracia, theos, Deus, kratia, governo, kratia, do grego governo, que governava essas cidades. Como na Grécia Antiga, onde cada cidade-estado tinha o seu próprio governo, elas se autogovernavam. Aqui, as cidades maias também se autogovernavam. A diferença é que na Grécia Antiga não era por questões religiosas, não eram pessoas religiosas que governavam as cidades. Eram reis. Tá? Enquanto que na civilização maia, aí no caso, são sacerdotes, grandes sacerdotes, daí governando em nome da teocracia. Geralmente, reis são sacerdotes, imperadores são sacerdotes na civilização maia. Então você tem aqui, nobres, sacerdotes, chefes militares dentro da sociedade. Observe que não muda muita coisa, não. E, claro, as classes baixas, como já tivemos a oportunidade de dizer para você, lá quando estávamos falando dos astecas, que temos aqui camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos, aqui uma imagem da população maia.
Então, base agrícola, totalmente agrícola, um produto muito produzido na América Central, o feijão, tá? Tubérculos e, claro, não pode faltar o milho, tá? Essas civilizações cultivavam milho. Como eu já disse, aqui o milho era visto como um produto sagrado. Um produto sagrado entre os astecas, entre os maias e entre os incas também. Tá? O milho é um produto nosso. Um produto nosso da América, não é? Aqui uma técnica agrícola de irrigação maia, sofisticado sistema de irrigação, muito utilizado, inclusive, isso aqui é uma técnica, uma fotografia de uma técnica de irrigação maia, muito utilizado ainda no Brasil, hein? Com sistemas de drenagem, eles faziam isso lá, aqui tá os sistemas de drenagem, e essa técnica. As chinampas também, eu já vi chinampas aqui no norte do Paraná sendo usado em chácaras, e no estado do Paraná eu já vi isso. E as técnicas agrícolas dos maias também ainda é muito utilizado até hoje, ok? Aqui uma religião politeísta, crença em vários deuses ligados à natureza. Eu tive a oportunidade de colocar para vocês aqui alguns deuses da religião maia, né? Alguns deuses aí da religião maia, com um comentário que eu gostaria de fazer com vocês. Os deuses maias, eles acabaram inspirando autores a recriarem esses deuses de uma forma lúdica. Por exemplo, hoje existem os pokémons, tá? Você brinca aí com os pokémons. Eu gostaria de fazer um desafio cultural para você. Entre em algum site no Google e procure aí imagens de deuses maias. Você vai se surpreender, você vai acabar se surpreendendo quando ver que muitos deuses maias, são muitos, aqui eu coloquei alguns, mas muitos deuses maias acabaram dando origem, recriaram no mundo contemporâneo desenhos de pokémons. Dá uma olhada lá nisso, procura lá que é um desafio que eu estou fazendo para você, ok? Então, politeístas, né? Crença em vários deuses ligados à natureza. Aqui você tem a imagem de alguns deuses. Criaram um calendário, elaboraram um eficiente e complexo calendário que estabelecia com exatidão 365 dias do ano. Inclusive, esse calendário deu o que falar, não é? Porque dentro desse calendário, os maias, eles preveem o final do mundo no dia 21 de dezembro de 2012. Claro que 2012, 2014, eu não me lembro muito bem se era 2012, 2014, 2015, alguma coisa assim. O mundo não acabou, viu, gente? Com certeza o mundo não acabou. Mas é que está previsto lá no calendário Maia. Teve muita gente que acreditou e fez muita mídia a respeito disso. Na verdade é porque está previsto nesse calendário aí o final do mundo. Esse final do mundo aí está previsto nesse calendário aí, ok? Aqui a escrita Maia. Eles possuíam uma escrita. Aqui tem a imagem da escrita Maia, ok? E como eu te disse, pirâmides, olha aqui, ó, a arquitetura maia, muito parecida com a arquitetura asteca, que nós mostramos para vocês. Também pirâmides, olha só, tipicamente uma criação aqui dos maias. Aliás, alguns povos da antiguidade, quando você estuda os egípcios, por exemplo, os próprios mesopotâmicos, eles construíam em formas de pirâmides, né? Os zigurates nada mais são do que aquele bolo de noiva, os zigurates lá dos mesopotâmicos, também não deixa de ser uma pirâmide, assim como as pirâmides do Egito. E aqui na América também, essa técnica de arquitetura de construir pirâmides é típica desses povos da antiguidade. Agora nós temos aí os incas, não é? Os incas habitaram, então, toda a Cordilheira dos Andes, a região da Cordilheira dos Andes. Então, você tem... onde viviam os incas? No Peru, principalmente, na Bolívia, no Chile e no Equador. Então, toda essa região aqui dos Andes era uma região onde viviam os incas. A cidade sagrada, Cusco, os incas eram povos muito voltados à religião, e aqui apresentamos para você uma cidade sagrada,
Cusco, que na verdade era o grande centro religioso, econômico, cultural, político da civilização Inca, fica no Peru, não é? A sociedade. Então a sociedade, o imperador, que era chamado de Sapa Inca, que era considerado um deus vivo. Nobres, sacerdotes, chefes militares e juízes. Então, aqui nós podemos dizer que era a aristocracia inca. E você tem funcionários públicos, trabalhadores especializados, tá certo? Uma classe bem intermediária, como se fosse a classe média, e embaixo os camponeses e artesãos. Então, essa organização social dos incas difere só um pouquinho da maia e da asteca, mas você observou que os padrões são os mesmos, ok? Olha aqui a arquitetura inca, templos, casas e palácios, tá certo? Então você tem aí templos, casas e palácios. Aqui você tem as casas, aqui você tem os templos, aqui você tem os palácios. Uma arquitetura muito arrojada para a época que eles viveram, não é? Machu Picchu, cidade do Machu Picchu, descoberta em 1911, no topo de uma montanha. Hoje existe lá, é uma cidade turística, não é? Aonde você sobe lá através de um trem que leva você lá em cima, em Machu Picchu. Machu Picchu foi uma descoberta no século XX. Na verdade, era uma cidade espiritual. Os incas, eles iam para o topo desta montanha, para esta cidade, onde a história vai pesquisando, vai registrando. Possivelmente, eles faziam cultos aos deuses, faziam seus retiros espirituais e faziam seus cultos aos deuses, suas oferendas aos deuses, provavelmente nessa cidade de Machu Picchu. Ok? É uma cidade espiritual. Tá? Uma cidade espiritual, uma cidade como se fosse uma cidade sagrada. Era uma cidade sagrada para os incas. E Machu Picchu hoje é uma das cidades mais... uma cidade histórica, um complexo de construção histórica muito famoso do mundo inteiro. Milhares de pessoas do mundo vêm visitar. Olha a técnica agrícola dos incas, chamada terraços, degraus nas encostas das montanhas. Olha só a construção deles para armazenar a água da chuva. Essas construções eram interligadas, tá certo? Elas eram todas interligadas e que ligavam aqui a este aqui, e a água da chuva, ela ia sendo concentrada aqui, por pequenos orifícios ela ia escorrendo nesses degraus onde eles plantavam. Olha que coisa fantástica, sempre umedecendo a terra e dando excelentes plantações. Então, essa técnica, ela chama-se terraços. Eles faziam, aproveitaram da Cordilheira dos Andes para fazer estes degraus aí. Aqui, produtos, né, que eles produziam, você já conhece todos eles, o feijão, está aqui o feijão, temos aí o milho, o cacau e as batatas, todos os produtos aqui da América. É bom lembrar isso, não é? Milho, feijão, cacau, quinino, há uma série de produtos, batatas, as batatas a gente diz batata inglesa, mas a batata não é inglesa, a batata é natural aqui da América. E esses povos se utilizavam desses produtos, inclusive o cacau, ele era misturado pelos incas, ele era fervido com leite de lhama. Ele era fervido com leite de lhama e eles deixavam endurecer e davam um produto chamado chocoal, que acabou dando origem ao chocolate. O chocolate não é oriundo da Suíça, o chocolate não é oriundo lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Gramados, não. O chocolate é oriundo aqui do povo inca, né, que misturava leite de lhama com aquela massa do cacau, com a fruta cacau,
e eles inventavam esse comestível chamado chocoal, que acabou dando origem ao chocolate. Aqui imagens de alpacas e de lhamas, correto? Muito típico esse animal nas regiões dos Andes e que é muito utilizado ainda hoje pelos povos que moram nos Andes, pelos bolivianos, pelos chilenos, pelos peruanos, as alpacas, né, para fazer chapéus, para fazer ponches, para fazer meias, para fazer tecelagem em geral, muito utilizado, tapetes também, é algo muito bonito. Aqui no estado onde eu moro no estado do Paraná, e há uma penetração muito grande, eu moro na cidade de Curitiba, existe uma penetração muito grande aqui desses produtos aqui dos Andes, aqui na cidade de Curitiba, existem lojas especializadas, inclusive, na venda desse material, e que é algo muito bonito. Eu compro muito porque é um produto bem quentinho, aqui a região do sul do Brasil é um pouco fria, Curitiba é uma cidade de uma temperatura, um clima bem frio, né? Então esse produto ele é bem típico aqui no sul do Brasil. E é produzido na região dos Andes. E os povos que produziam eram os incas e acabaram passando isso para os bolivianos, chilenos, equatorianos, peruanos, ok? A religião politeísta, o deus principal, o Sol Inti. Chamava-se o Sol Inti, né? Adorava o Condor e o Jaguar. Então isso chama-se zoomorfismo. Isso aqui são representações dos deuses, o Jaguar, o Condor, uma representação do Sol Inti. Então uma religião politeísta, uma religião, como todas as outras civilizações, de adoração de vários deuses. Zoomorfismo zoo, do grego, é animal, né? Morfo é forma. Então, crença de animais como deuses, ok? E os incas tinham um sistema de contagem chamado quipó, instrumento feito de cordões coloridos, não é? Esse quipó, na verdade, é o seguinte, existe uma outra civilização, a civilização chinesa. Ela criou o ábaco, que você usou muito lá no seu ensino fundamental. Lembra do ábaco? Para você fazer contas matemáticas, então você usava o ábaco. O quipó nada mais é do que um ábaco. Portanto, nós também tivemos aqui na América Latina, um produto artesanal, algo feito pelos incas, que também era um ábaco. Este era o ábaco aqui da civilização inca. E, inclusive, nesta região, principalmente na região do Peru, ainda até hoje eles usam esse quipó para a contagem, ok? Então, eu gostaria de fazer aqui um adendo para você, tá? Durante as grandes navegações, século XV e XVI, foram feitos vários contatos com a civilização da África e Ásia, pelos europeus. A quase totalidade dessas civilizações ainda não fazem parte do programa do ensino médio, salvo raras exceções. Ok? Por que eu estou colocando isso para você? Porque aqui nós estamos apresentando somente a civilização Inca, Azteca, Maia, como grandes civilizações ainda que são temas do Enem. Outras civilizações, ainda da África e da Ásia, ainda estão sendo estudadas e, com certeza, no futuro, serão introduzidas para estudos, para vestibulares e para o Enem. No momento, aqui, a grande importância são os estudos da civilização Azteca, Inca e Maia. Eu deixo essa aula para vocês. Fico contente aí de estar mais uma vez com vocês. Mando um grande abraço para vocês. Um abraço do professor Pedro Alexandre. Tchau e até uma próxima oportunidade.